Olá, meus irmãos, Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Aqui, pastor Adilson Santos. E eu estou aqui agora tomando um café da manhã, juntamente com o meu sogro. E nós estamos falando sobre a obra de Deus. E ele citou um negócio aqui muito importante sobre o caráter de quem está na frente da obra. A grande verdade é que muitas pessoas questionam o porquê que tem muita coisa errada, às vezes, com quem está na frente do trabalho. E o meu sogro falou um negócio muito importante sobre o caráter de quem está na frente do trabalho, né, sogro? Sim, sim, senhor. Ou seja, Deus escolheu contar com o homem e a obra, às vezes, uma parte da obra conta com o caráter de quem está fazendo a obra, né? Porque se o homem ele desliza nesse sentido, vai perecer né, a obra de Deus de uma forma que não tem volta. Em primeiro lugar, o servo de Deus ele tem que ter o caráter, não é? Para que a obra de Deus possa somar na crescente, para que as almas... Mas o que me chamou a atenção, o que o senhor falou que a obra não é, Deus faz a obra, mas ele conta isso, sem a parte de contar o caráter do homem, a parcela da obra requer o caráter de quem está dirigindo. De quem está ali na responsabilidade, quem está ali, quem recebeu como submissão para fazer a obra de Deus, dar seguimento. Se ele não tiver essa participação do seu caráter, a obra vai perecer com toda certeza. Ou, em outras palavras, pessoal, o que acontece? O cara que está na frente da obra, a obra ela conta com o caráter dele, e é verdade. Senão não existia erro na obra. Não existia falha. Senão não existia falhas na obra. Deixa eu ver se a câmera aqui melhora. Sim, melhora. Por causa da imagem ali. Melhora. Não existiria erro na obra de Deus se Deus não contasse com o caráter do homem. Mas quem está na frente do trabalho é uma parcela, é o próprio caráter da pessoa. Sim. Então é por isso que a gente vê muitas coisas erradas, porque se não contasse com o caráter de quem está dirigindo o trabalho, não teria erro nenhum, mas Deus não quis contar com os anjos, a Bíblia diz isso, que os anjos queriam vir para poder fazer a obra, evangelizar, mas Deus preferiu contar com o homem. E aí é onde Deus contou com a parcela do caráter de quem está pregando. E infelizmente muitas pessoas se converteram ou estão na igreja, mas ela continua às vezes com o caráter um pouco distorcido, né, o irmão Juarez? Sim, pastor. É por isso que os escândalos eles trazem essa rejeição dentro da sociedade que não anda com Jesus. O que acontece? As pessoas não acreditam. Porque elas estão vendo essa parcela do ser humano que é irregular, a falta de caráter, que não deveria ser, a pessoa recebeu Jesus, ela deveria moldar o caráter dela como o caráter de Cristo. Sim. Só que tem algumas pessoas que infelizmente continuam deturpadas, mesmo sendo ordenada a pastor, a bispo, a líder do ministério, às vezes a pessoa continua com um caráter distorcido. E aí fica mais ou menos, porque a obra de Deus ela é perfeita, Deus é perfeito, só que tem o lado do ser humano, é onde tem os erros que acabam escandalizando. Então eu estava pensando, eu falei, rapaz, você vê, né? Se unir o caráter com a unção de Deus, com a palavra de Deus, o mundo seria outro. O evangelho teria muitos anos na frente. Mas a questão é que muitos, infelizmente, têm muito defeito no caráter e não se deixaram ser moldados por Deus e atrapalha a obra de Deus. Aí entra aquela palavra que não entra e não deixa as outras pessoas entrarem. Eles impedem quem quer entrar e servir a Deus, não é? De ficar. Por quê? É porque o homem ele está colocando o seu eu ali. E a obra de Deus, ela não quer saber disso. E o eu do homem é
errante, né? É um mal muito terrível hoje, para que o Evangelho de Cristo ele se expande, né? Ele chega até aquelas pessoas humildes, não é? Mas por causa desse grande escândalo, que hoje não tem mais ninguém inocente mais. Não, né? a rede social agora, tudo. Sim. O cara fez um negocinho, tá no mundo inteiro. Sim, E aí aonde que os erros de caráter dos pregadores ou de quem tá fazendo a obra é exposto e escandaliza cada vez mais. Cada vez mais. A mídia, que é a rede social hoje, contribui muito grande, um fator muito grande de contribuição, né? Para que venha aquelas pessoas que não sabem, né? Venha descobrir aonde está o caráter, né? Verdadeiro. Só que as pessoas tinham que entender isso. A obra de Deus ela é perfeita, Deus é perfeito, Deus não erra, e você não pode ficar olhando para os homens. Aí é onde nós sempre fala, para de olhar para o homem. Sim. Porque o homem é falho. Por quê? Porque se você olhar para o homem e ele não ter sido moldado o caráter dele, você vai escandalizar com as coisas de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Não tem. Ele vai decepcionar cada dia mais, né? É isso mesmo. Então aí tá a resposta. Por que eu quis gravar? Porque o meu sogro falou isso, eu fiquei atento. Falei, é verdade, cara. O maior problema somos nós mesmos. Se nós não tivermos caráter, nós vamos atrapalhar Deus. Vamos atrapalhar a obra de Deus. Sim. Então, todos os erros que você vê é defeito de caráter de homens que vieram para a igreja, mas que não mudaram o seu comportamento, o seu caráter. Foram até ordenado obreiro, ordenado pastor, mas continua com caráter mundano, um caráter de ignorância, de estupidez, de arrogância, até de outras coisas mais. Sim. Que são perversidades, que é mentira, prostituição, adultério. E aí acaba escandalizando as pessoas que realmente estão atrás do verdadeiro evangelho. Porque o evangelho ele é perfeito, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma e ele leva para o céu. Eu tenho uma tese comigo, pastor, assim, quando eu vou conversar com alguém que se interessa pelas coisas do evangelho, eu digo muito, não é? As pessoas que se têm um comprometimento de anunciar o evangelho, eu gosto sempre de comentar isso. É uma coisa minha, né? É uma coisa minha. O homem que sobe ali no altar, ele tem que ter uma consciência muito grande para que ele não complique no evangelho. Esse é um dos segredos. Essa foi boa. É verdade. Você entendeu? Ou seja, o homem que complica as coisas. Exato. A verdade é que meu sogro é um obreiro aprovado da Igreja da Graça, tá bom, pessoal? Ele é um obreiro mais de 30 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu sou pastor da Igreja Identidade de Cristo. E nós falamos a mesma língua, apesar dele ser de um outro ministério, mas nós falamos a mesma língua, porque eu também nasci na Igreja da Graça, e tenho respeito pelo missionário R. Soares, como o líder do meu ministério também, José Maria, né? O bispo José Maria, tem um respeito muito grande pelo missionário R. Soares, pastor Jaime e tal, porque nós somos de Deus, entendemos que temos que estar no mesmo objetivo, que é morar no céu. Mas o meu sogro falou um negócio importante, pessoal. Deus conta com parte do caráter do homem. E aí é onde é o problema, porque as pessoas elas não prezam o caráter, deveriam prezar o caráter, o bom nome, o testemunho. Por isso que tem que ter uma escola de profetas, uma escola de homens de Deus, para ensinar isso. Tem cara que entra e não sabe disso. E muitos caem, muitos escandalizam, né? Sim, porque complica no evangelho. As pessoas querem mostrar aquilo que o evangelho não traduz para as pessoas. Muitas pessoas, sem saber, sem conhecer, até aderem àquilo, né? Mas, na verdade, não, eles não vão edificar o coração, porque não é complicado o evangelho. Jesus não complicou. É simples, simples. Né? O evangelho é simples. E na verdade é onde nasce muitas seitas, né? Porque quando o cara coloca o caráter dele na frente do evangelho, ele começa a criar coisas que não estão na Bíblia, criar situações que não são bíblicas.
E isso traz confusão, porque aí há uma controvérsia com a palavra, é onde nascem as heresias e nasce também as seitas, entendeu? Porque Então, distorce da verdade, né? então é Distorce isso. da verdade. Deus, ele quis contar com o caráter do homem, mas infelizmente muitos não entendeu que nós temos que colocar o nosso caráter no fogo para ser provado e aprovado para poder ajudar as almas. Então, fica uma resposta para você que questiona por que tem tanto erro às vezes, não no evangelho, mas no meio do povo que se diz de Deus. É porque realmente o caráter dessa pessoa está extrapolando a palavra de Deus. Deus conta com o caráter do homem, mas o homem tem que se forjar na palavra o caráter dele, né? Deixar o passado para trás e forjar o caráter dele na palavra. E muitos não fazem isso. E aí acaba atrapalhando a obra de Deus, tá certo? Gente, um forte abraço. Deus abençoe e ilumine a sua vida. Vamos em frente, que Deus é maior, né, meu sogro? Com certeza, absoluta. As considerações finais para quem vai ver esse vídeo? Olha para Jesus. Perfeito. Somente para Jesus que você não vai ser decepcionado. Simplesmente. E olhar para Jesus é olhar para a palavra, né? Sim. Jesus é a palavra. A gente diz assim, né? Porque hoje em dia, como o senhor citou, se o homem tiver um bom caráter, ele vai anunciar Jesus através de quê? Da palavra, da revelação da palavra que a nós vem, né? Agora eu estou falando aí, eu Sim. lembrei da palavra que diz que a mulher vai ganhar o marido sem nenhuma palavra, ou seja, só com comportamento, caráter e atitude dentro de casa. Sim. Entendeu? Então por isso que Deus conta com o seu caráter, mulher de Deus, homem de Deus. As pessoas do seu trabalho vão ser ganhas com o seu comportamento, com a sua atitude, com a sua maneira de viver. Uma observação, pastor, antes que o senhor te encerre aqui. Esses dias eu conversando com um profeta velho, se diz igual o profeta velho da Bíblia, né? Ele disse que não precisava de ir na igreja por causa disso, né? As hipocrisias, as heresias que estão acontecendo, as apostasias dos últimos tempos. Ah, tá. Aí ele criou dentro dele que não precisa ir mais. Não precisa de ir na igreja porque ele já é consciente de que a justiça de Deus permanece com ele. Na verdade, não. Temos que ir congregar, pessoal. A Bíblia diz que aquele que se separa insurge-se, ou seja, vai contra a verdadeira sabedoria. Sim. Porque o evangelho é isso, é comunhão. O cara não está tendo comunhão, né? Então a Bíblia diz lá no Salmo 115, se eu não me engano, salvo engano, como diz o nosso bispo José Maria, eu não sei exatamente o salmo, mas diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali Deus ordena a bênção. Então, na verdade, Deus quer que a gente se une, né? Deus quer que a gente esteja junto para adorá-lo e principalmente para viver em amor entre nós. Entendeu? Quando uma pessoa ela se separa, primeiro que ela já está se achando melhor que todo mundo. Exatamente. Ela já está arrogante, já está soberba já. Sim. Porque nós não somos melhor que ninguém. E outra coisa, estando unido, nós vamos poder demonstrar o amor de Deus um para com o outro. Então isso aí é furada, tá? Não deixeis de congregar como é costume de muitos, está escrito. O que é congregar? Reunir-se. A Santa Ceia, por exemplo, o que está o mandamento? Esperai um pelos outros, ou seja, por quê? Porque vão se reunir para tomar a Santa Ceia. Então, não tem base que essa pessoa está falando. Sim, pode tirar os exemplos daqueles que serviram a Deus no passado, como, por exemplo, o senhor citou aí, Davi. Davi, quando estava passando por uma dificuldade, num momento difícil, ele dá a entender-se que ele estava distante um pouco da igreja, ou seja, ele não estava congregando, porque chegaram nele e fizeram o convite. E ele se alegrou e disse: vamos à casa do Senhor. E muito ele se alegrou com aquele convite. Significa que todos eles passaram por aflições, por perseguições,
mas nunca deixaram de ir à igreja. Nunca não é? deixou de congregar. Nunca deixou de congregar, de assistir o culto, de presenciar, unir-se. Até porque onde há pessoas, tanto que a Bíblia diz, onde há uma ou duas ou três pessoas, onde há duas ou três pessoas reunidas, o Senhor está presente. Ali no meio, Você vê tá? que Deus gosta de união. Precisa. Deus quer que as pessoas se congreguem para buscar a presença dele. Sim. Tanto que onde tem duas ou três pessoas no nome dele, ele já se faz presente, porque agrada o coração de Deus isso. Sim. Né? Então tá bom, pessoal. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.